apresentar, sou Isabela Martins, sou da equipe de liderança do MOB 4.0. A pergunta que norteia esse evento, esse encontro, é o que uma cidade precisa experimentar para estar na fronteira do planejamento inteligente da mobilidade? Primeiras damas, né? Sempre. A cidade piloto é uma etapa do projeto, é uma etapa em que, na prática, nós colocamos dispositivos em veículos de transporte público da cidade e começamos a coletar dados. Isso envolve prototipar toda essa operação e também envolve toda uma questão por trás de organização de como isso é feito. Então, extremamente importante juntar a academia, pesquisadores envolvidos nisso, o poder público e fornecedores, né? A questão privada também, que vai fornecer soluções. Falando um pouco como gestão pública, está sendo uma experiência enriquecedora, porque você olha para a pesquisa na prática, em loco, em tempo real. E aí, o envolvimento do poder público local é extremamente importante, mas é um alerta, no sentido da importância de envolver pessoas dentro do poder público que realmente se engajem nesse processo de desenvolver tecnologia, desenvolver soluções, principalmente a mobilidade inteligente, principalmente na questão da coleta de dados, porque nós temos uma rotina em que são dispositivos inteligentes para capturar dados sobre buracos. Para que isso serve? E aí construir isso junto, tanto com o fornecedor, no caso aqui a FIJ, que está caminhando conosco nessa construção, e também dentro da pesquisa, você consegue colocar na prática o que você está vendo lá. Então, assim, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, como facilitador, como o que facilitou promover termos de cooperação, o que facilitou promover termos de cooperação com o centro de dados da cidade, sem essa operação, a gente não teria conseguido, né? E a outra coisa, o engajamento também interno, o engajamento da instituição para lidar com o usuário, a ponta final lá, que no caso são os operadores. Então, isso é, assim, como experiência extremamente rica, e você passa a mexer com coisas muito importantes, principalmente para a coleta de dados, né? Você tem a possibilidade de fazer diagnósticos assim que nem passava pela cabeça. O que nós estamos fazendo e que o MTT facilitou muito foi colocar esses dispositivos inteligentes no transporte público, ônibus e vans. E nós estamos capturando dados sobre buracos, travessias elevadas e lombadas. Isso serve tanto para o trânsito como para o transporte, também serve para obras, também serve para logística, também serve para materiais, né? Assim, abre um leque absurdo. E a outra é a cidade em tempo real. Então, você consegue acompanhar e pegar dados em tempo real numa escala cidade. Para poder ilustrar para todo mundo, né, o conceito, uma infraestrutura de rede LoRa comparativamente aquilo que cabe ao que você já conhece, né, que é o Wi-Fi ali com 30 metros de alcance, né, na área da nossa residência, uma antena celular 5 quilômetros e LoRa dezenas de quilômetros, né? Foi com essa tecnologia que nós trabalhamos, né, esse conceito de conectividade, de extração de dados em tempo real, de equipamentos, né? E nesse sentido, né, falando aqui um pouco da instalação dos equipamentos, o que nós fizemos na cidade piloto, né? Com uma simples antena, né, como essa, instalada num prédio de 2, 3 andares, nós conseguimos ali alguns bons quilômetros de cobertura. Com poucas antenas, cobrimos uma cidade muito grande, boa parte da cidade de Campos, né, que é uma cidade, talvez acho que o segundo ou terceiro maior município em área do estado do Rio. E percebam, né, uma antena ali de 30, 40 centímetros irradiando essa conectividade de longuíssimo alcance. E essa conectividade, né, combinada aos dispositivos, aos rastreadores que nós instalamos em vans e também nos ônibus, né, aqui no caso o letreiro dos ônibus, nós pudemos trazer uma simplicidade no processo de instalação através do uso da tomada isqueiro e, no caso dos ônibus, uma ligação elétrica ali também para a alimentação do dispositivo, de tal forma que, por mais que não seja a solução definitiva, por exemplo, numa situação de implantação em produção, para fins de pesquisa é totalmente aplicável, porque foi muito simples, né, o processo de instalação, isso foi possível até agilizar o grande número de veículos, né, sem atrapalhar a rotina, como a Ana falou, dos permissionários, das empresas de ônibus, o impacto foi mínimo na operação de todos eles, né, e esse foi o nosso principal objetivo aqui na implantação. Então, na prática, né, esses equipamentos instalados nos ônibus e vans aí de Campos, né, dos Goytacazes, da cidade piloto, permitiram que nós analisemos a condição dos pavimentos por meio de um processo de modelagem matemática, onde nós embarcamos no nosso dispositivo um modelo que interpreta dados que nós rotulamos e coletamos de determinados percursos da cidade, não só lá em Campos, mas aqui no Rio também, para determinar qual é o comportamento geral de análise de movimento do acelerômetro, giroscópio, de um buraco, de uma travessia elevada, enfim, basicamente a gente fez uma análise comparativa e criamos esses modelos inteligentes. A gente está falando tanto de ChatGPT ultimamente, e na prática a gente está falando aqui de uma modelagem muito semelhante, né? Ele foi treinado
para conversar com pessoas, né, com a linguagem humana, e nós estamos pegando aqui o dado bruto de um acelerômetro e giroscópio, que é um dos eixos, né, para combinar esses dados e criar uma interpretação automatizada desse comportamento. Qual é o resultado disso? O que é a representação das migalhas de pão, por assim dizer, que os rastreadores estão deixando, né, no mapa aqui da cidade. Então, aqui num exemplo, num pequeno trecho, nos últimos 2 dias, nós tivemos alguns buracos aqui que tiveram 43 detecções, ou seja, 43 vezes algum veículo que está carregando o dispositivo rastreador percebeu naquele círculo, naquela região, determinado buraco. As cores aqui estão indicando os com maior e menor relevância, né? Então, nesse caso aqui, vermelho, foram 23 detecções. Nesse em amarelo, 15. Em preto, 8, 9, 7. E o que isso está dizendo para a gente? Que, obviamente, em muitos casos, os motoristas vão desviar dos buracos, né? Eu até conversei com um dos que fiz a instalação lá, né? Acompanhei lá as instalações. Ele comentou comigo: olha, eu não vou cair em buraco nenhum, já estou cansado de trocar meu amortecedor. Aí eu falei: não, mas sem problema. A ideia do estudo é ter volume para a gente encontrar esse tipo de coisa. Então percebam que, inevitavelmente, alguém vai realmente passar por ali numa situação de desviar de um carro, de uma pessoa, que vai marcar aquele buraco. Um acumulado de determinado tempo, nós vamos poder inferir que há maior chance, né, de nessa esfera, nessa circunferência aqui, haver, de fato, um buraco em comparação a outros pontos da cidade. E aí entra todo o planejamento que a Ana comentava, urbano, de trazer uma informação muito mais apurada e automática da situação do pavimento, por exemplo, das ruas da cidade. Então, o propósito do sistema MOB é, de fato, nesse primeiro momento, né, um dos projetos, o georreferenciamento automatizado de imperfeições no asfalto, quebra-molas, as lombadas, e também as travessias elevadas, de tal forma a acelerar também para o gestor uma verificação, né, dos mapas institucionais, dos mapas cadastrados, por exemplo, na base oficial. Então, há a possibilidade de identificar coisas que não estão necessariamente registradas, mas que estão lá na vida real. Então, percebam que um simples rastreador pode também trazer funções como essa para agregar, como a Ana falou, dados que muitas vezes não são nem imaginados, não são nem concebidos. E de fato, a gente consegue habilitar, né, esse dispositivo para esse tipo de aplicação. Esse tem sido o nosso trabalho aqui do lado da Fiston. E, Matheus, agora é com você. Cara, e agora fica fácil, na verdade, falar, né? Então, coletar dados é fazer sentir, na verdade. Aquilo que a Ana estava falando sobre planejar de uma forma inteligente é levar informações para o gestor que façam ele sentir a dor que o cara está passando quando, por exemplo, passa num buraco. Então, como é que a gente faz essa transmissão dessa informação? E aí que vem a sacada, a grande beleza do modo de explorar isso, é que as soluções elas são engenhosas, né? Elas são, a gente tem que entender alguma coisa que acontece na hora, entender quem é que sente a dor e arrumar um dispositivo que consiga comunicar de forma rápida e começar a fazer essa coleta de dados. E aí entrou o Gustavo, a tecnologia que a Figital está desenvolvendo, que já desenvolveu e que agora está desenvolvendo para fazer essa coleta. E é justamente por que a gente está fazendo isso, né? Porque quando a gente estava falando de mobilidade, a gente não está falando de ônibus, vans, trem, metrô, avião, VLT, sei lá, trem-bala, qualquer coisa. A gente está falando sobre deslocamento. A gente está falando, e se a gente está falando de deslocamento, a gente está falando sobre acessibilidade. Se a gente está falando sobre acessibilidade, a gente está falando de bem-estar. Então, se a gente está falando de tecnologia, de planejamento inteligente da mobilidade, a gente está falando de planejamento inteligente do bem-estar das pessoas. Então, beleza. Então, se a gente está falando em bem-estar, a gente tem que transmitir, tentar entender os pontos onde esse bem-estar existe, onde esse mal-estar existe, e fazer com que essa informação chegue na mão de quem toma a decisão. E está dentro do DNA do Mob 4.0. Primeiro, observar, né? Primeiro, interagir com o espaço, experimentar. E é por isso que a pergunta que vem aqui, que dá o mote de todos esses 3 encontros, né? O que a cidade precisa experimentar, e a cidade, enquanto quando a gente fala, não é só o gestor público, não é só as empresas, não é só os operadores, a população precisa experimentar, porque a população que vai usar esses dados, que vai ter benefícios, que vai melhorar o bem-estar, ela também precisa fazer valer dessas informações, precisa experimentar para ousar chegar nessa fronteira dos dados, né? Na fronteira do planejamento inteligente, da mobilidade. E aí tem essa dimensão do experimentar, né? do ir para campo, interagir, e essa fronteira de tecnologia é quase como um parque de diversões, né? Porque depois do bracômetro já tem coisa aparecendo para detectar comportamento de direção, inclinações, temperatura, conforto térmico dentro dos veículos, ou seja, tem muita coisa que está na linha de produção do Mob 4.0 que a gente já quer botar em campo. Mas a gente quer, para poder chegar numa verdadeira cidade inteligente, não é só aquela cidade inteligente enlatada, que existe 1001 soluções no canivete suíço
de possíveis aplicações, mas uma cidade inteligente que realmente funciona para as pessoas, a gente precisa ter um olhar e uma vivência diversa da cidade. Diante de tudo que a gente ouviu, que o Matheus, a Ana, o Gustavo compartilharam com a gente, também as pessoas participaram no chat e participaram no aquário, eu acho que, espero que tenha ficado claro e que tenha sido satisfatório para todos vocês, mas que tenha ficado claro que o nosso objetivo é gerar solução. Tecnologia não necessariamente precisa ser complexo ou precisa ser caro. Solução não necessariamente precisa ser algo que despende muito valor ou de muito recurso ou de muita gente. Para a gente desenvolver solução, a gente precisa ter vontade, a gente precisa sentir a dor, a gente precisa entender o que a gente quer resolver, ter ideia, ter gente para compartilhar.